2019 eu conheci o quadro. Só que em 2019 eu não estudei, eu só tava presente. Eu assinei o cursinho e eu não estudei. Eu levei nas coxas. 2020 eu olhei e digo assim, agora tem que ir. Porque eu tinha construído uma base, então... pra mim, já 2020 foi quando eu percebi que dava. Quer dizer, eu nunca achei que não dava, mas foi quando eu percebi que eu não ia ser tão distante quanto eu pensava, sabe? Que não ia demorar tanto tempo, né? Entender que quem tinha que tomar ação era eu, então eu não sabia o que fazer. Eu sabia que eu queria fazer medicina, mas não sabia como eu ia fazer isso. Eu sabia que dava pra fazer, mas não sabia como eu ia fazer isso. Sabe? Esse é o principal. É saber como fazer. Né? E onde procurar, e a partir do momento que tu procurar o conteúdo ou o que seja, o que fazer com isso. Eu tava naquele sistema de vai pra aula, o professor vai passar alguma coisa, tu resolve aquilo ali, e eu não tinha o hábito de estudar em casa. Então eu só chegava em casa, a mochila ficava fechadinha do jeito que ela saiu, e dali ela só iria sair no dia seguinte pra ir pra aula de novo. Eu era focado em estar presente na aula, não necessariamente eu tava assistindo. É que eu nunca estudei em casa, cara. Em nenhum momento da minha vida eu aprendi a estudar em casa, sabe? Eu fui aprender isso em 2020. Eu passava no colégio porque eu passava, sabe? Eu não pegava prova nem nada, mas eu não estudava em casa. E aí eu tive que aprender a estudar. Isso sim. Antes do quadro eu não sabia estudar. Depois eu aprendi que para estudar a gente tem que ser ativo no negócio. Eu me encontrei estudando muito no método por conta do que tu pregava muito sobre, por exemplo, o estudo ativo em relação a questões e provas antigas, né? E ali tu vai encontrar qual é a lacuna que tu tens de resolver até a prova, né? Por exemplo, eu sabia que quando eu peguei 2020 eu tinha que descobrir como estudar. Então, para isso, eu precisei entender em que ponto eu tava, né? E aí, eu comecei a, por exemplo, fazer tinha simulado no quadro, que eu nunca tinha feito simulado na minha vida, assim, valendo. E ali eu percebi que, bom, tem coisas que eu já faço num nível para passar. Então não faz sentido eu passivamente ficar estudando isso. E tem outras coisas que eu tô muito mal e que eu tô muito distante. Então eu preciso pegar o meu tempo e empregar nisso. E como o quadro não segue uma cadeia em que nesse horário tu tens de estar estudando isso porque vai ter o professor ali naquele momento passando aquele assunto específico e não tem como tu sair disso, eu podia escolher o que eu tinha que estudar. Tanto ativo no sentido de, por exemplo, tu tá fazendo uma questão ou fazendo um simulado, quanto ativo de saber o que tu precisa, saber o que tu não precisa e saber em que momento tu tem que estudar aquilo, sabe? Porque é aquela coisa, se tu ignorares o erro vai ficar para baixo do tapete, porque ele vai seguir ali. A tua fragilidade, ela vai seguir ali. E ela vai ter que pegar em um momento específico, que é a prova, né? Que é o Enem ou o vestibular que seja. O concurso que seja. Né? Então, tu precisa tentar encontrar o máximo de erros durante o ano para resolver o máximo deles possíveis para que tu consiga chegar lá no nível em que as tuas habilidades sejam maiores que os teus erros, né? Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu sabia que se eu ficasse parado como eu tava, eu não ia passar. Eu não fazia nada. Eu só tava presente nas aulas. Eu estudava. É um misto disso e de procrastinação mesmo, né? De deixar... Não, depois vai dar. Aí foi o ponto em que eu virei a chave. Digo, tem que dar. Então tem que fazer. Eu já tinha 18 anos, digo, tá, agora... Não funcionou. Não é que nem a escola em que a minha escola em que eu simplesmente estando presente eu vou ser aprovado. Tipo, se eu ficar parado, eu não vou ser aprovado. A vaga não vem até mim, eu tenho que ir até ela. E aí que eu decidi, tá, tem que estudar. Vamos procurar aprender como estudar e fazer. Ah, cara, eu sabia que eu não ia passar porque eu não me senti mal porque eu sabia que eu não ia passar, porque eu não tinha me esforçado pra isso. Entendeu? Então, eu sempre fui muito crítico comigo. Eu até hoje sou, é o que eu falei ali da redação. Então, eu sabia que não ia dar. Então, eu só não fiquei surpreso. Eu me mantive no mesmo mood. Eu tava... O repouso que não me fazia agir é o mesmo do que eu me senti, sabe? Racionalmente, eu sabia que eu precisava fazer algo. E aí eu comecei a fazer, depois. Mas eu não fiquei mal também. Fui conhecendo as etapas que tu foi nos passando na
na mentoria e fui agregando aquilo. E aí eu fui notando que a minha forma de estudar mesmo era quer dizer, que pelo menos deu certo até hoje comigo, se baseava naquilo, sabe? De fazer questão, fazer prova, ser ativo, tanto no ato quanto no saber o que tu tem que buscar. Eu meio que fui navegando por ele e entendendo o que ele era. Eu comecei a aplicar em outras coisas da minha vida, sabe? Por exemplo, leitura, na própria música. Porque pra mim eu entendi que se eu tenho um objetivo qualquer que seja, que tem a ver com conhecimento, eu posso aplicar isso, sabe? Eu posso ir atrás e entender aquele assunto, né? Entender e aprender aquilo a partir disso, sabe? A partir da busca mesmo, de buscar como fazer, de buscar fazer.